Opa! Bora praticar? Este vídeo é a versão 2.0 da prática Spring Boot, JPA, H2 Database e API REST. Nesta prática, vamos atualizar o nosso projeto base, que é a API cliente, alterando o Spring Boot para a versão 3.0 e o Java para a versão 19. Também vamos adicionar interface para deixar o projeto o mais perto de um cenário real. E a pedido de Marcelo, da nossa comunidade Bora Praticar, vamos criar uma consulta de cliente customizada. Você que já faz parte dessa comunidade, deixe seu like, porque você sabe que esta prática vai agregar à sua carreira. Agora você que ainda não faz parte dessa comunidade, não perca esta chance de se inscrever e receber em primeira mão todas as nossas práticas. E bora praticar! Então, pessoal, com o IntelliJ aberto e a API cliente importada, vamos iniciar a nossa prática. Mas vou deixar uma ressalva. Você que ainda não fez a prática da criação da API cliente, sugiro fortemente. Ela vai estar na descrição desse vídeo e também no card acima. Vamos iniciar atualizando o Spring Boot e o Java. Clicando no POM, vamos ver que o Spring Boot está na versão 2.5.3. Então vamos atualizar para a versão 3.0.0. Versão do Java está 16. Vamos atualizar para 19. Vamos remover essas configurações. Ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa atualizar. Não. Vamos dar um refresh aqui no meio. Ao atualizar, se a gente tentar inicializar o nosso projeto, ele vai quebrar por conta das novas configurações. Vou mostrar para vocês aqui, startando o projeto no modo debug, habilitando o Lombok. Para quem já fez a prática, não vai precisar fazer isso. Estamos aqui na classe principal, né, para startar. Aqui, ó, na classe, na entidade, já foi sinalizado um erro por conta da lib que foi alterada. Se a gente observar, podemos observar aqui que está Javax Persistence. E agora vamos remover. Como ele é auto-import, eu removi a do Javax. Logo, ele já fez os autos imports com a Jakarta. Então, ele já fez os imports, só não a do ID. E aí a gente dá um Alt Enter e a gente escolhe qual o import devemos fazer. Também vamos colocar do Jakarta. E a alteração para o Java 19 e com a versão 3.0 do Spring Boot, em nosso projeto era isso. Agora, tem umas coisas que a gente fez lá no passado. Aproveitar aqui que a gente está nessa classe. Por exemplo, não precisa a implementação de serializable. O @data em entidades não é recomendável. Então vamos alterar aqui para @getter e @setter. Vamos remover aqui o import não utilizado com a tecla de atalho Ctrl Alt O. E agora vamos adicionar a interface. Nós temos aqui a classe Client Service, que num cenário real seria Client Service Implement, porque existem as implementações já construídas. Então vamos criar um pacote chamado impl. Vamos renomear a classe Client Service para Cliente impl. Vamos fazer esse refactor. E a nossa classe de implementação. O objetivo de adicionar a interface, como eu já falei no início do vídeo, é deixar o nosso projeto com a estrutura mais perto do real. No pacote Service, vamos criar a nossa interface. Seleciona a interface e Cliente Service. Criamos a nossa interface.
podemos observar que nosso cliente Service Implement não está dentro do pacote de implementação. Então, vamos arrastar a classe de implementação Service Implement para dentro do seu pacote. Refactor, prontinho, já está aqui. Só que a classe de implementação, ela tem que implementar uma interface. Cliente Service. Só que a classe Cliente Service ainda não tem nenhum método para ser implementado. Então, vamos copiar esses métodos e levar para a interface. Se você já estudou um pouco de interface, você vai saber que não pode ter métodos implementados em uma interface. A interface é somente o contrato dos métodos que devem ser implementados. Então, vamos remover as implementações de cada método que a gente trouxe para aqui. O normal, gente, a interface ser criada primeiro que a implementação. Mas como a gente vai implementar outros métodos, você vai entender logo à frente. Se você observar, aqui ele está informando que está sendo implementado. Ó. Além do IntelliJ nos informar que os métodos estão sendo implementados, ele também nos informa, como podemos ver na mensagem, o modificador public é redundante para membros da interface, ou seja, para os métodos. Então podemos remover os mesmos. Se você segurar o Alt, você consegue fazer a seleção múltipla e deletá-los todos simultaneamente. Então, já adicionamos interface. Já implementamos a interface e agora eu vou fazer um ajuste que a gente já fez em outra prática que foi de injeção de dependência. Se você não assistiu a prática de injeção de dependência, também sugiro que assista para entender o que eu estou fazendo neste ponto. Vou remover o autoride, vou colocar final e fazer a injeção de dependência pelo construtor, utilizando a notação. Até aqui o projeto continua fazendo as mesmas funcionalidades que implementamos anteriormente. Só adicionamos algumas técnicas que são mais utilizadas no dia a dia. Vamos startar a API novamente. Startado na porta 8080. Vamos lá no Postman. Aqui no Postman estamos com dois endpoints. API cliente, um para criar um cliente e o outro para consultar todos os clientes. Então vamos adicionar um cliente. Lembrando que a gente está utilizando o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, ou seja, todas as vezes que a gente restartar a API, ele vai zerar, porque é um banco de dados em memória. Então ele criou o cliente Madison Test 1, vamos clicar o Madison Test 2. E vamos criar o Madison 3, Madison Test 3. Pronto, os três criados. Consultamos, os três estão aqui criados. E aí é onde entra a questão que o Marcelo pediu, né? A gente não tem como consultar em nossa API, por exemplo, por e-mail, por uma parte do nome, por exemplo, a gente não consegue pesquisar pelo teste 1 ou teste 2 para que a gente obtenha somente o resultado de um cliente específico ou clientes semelhantes. E aí vamos resolver esta questão. Primeiramente, vamos definir em nossa interface, ao invés de consultar uma lista de clientes sem passar nenhum parâmetro, vamos adicionar um cliente chamado cliente filtro. Mas como ainda não temos o cliente filtro, vamos criá-lo. Como vai ser um filtro para requisições HTTP, vamos criar um pacote para isso. Um pacote chamado DTO.filtro. O DTO, que é o Data Transfer Object, e o filtro. No pacote de filtro, vamos criar a classe cliente filtro. Vamos adicionar algumas anotações. Getter, @setter, _argsConstructor, noArgsConstructor. Quais campos vamos adicionar no cliente filtro? Serão os mesmos da entidade cliente.
Só que em nosso filtro não precisamos colocar as anotações de entidade, né? Então vamos remover essas anotações desnecessárias para o nosso filtro. Para que vai servir este filtro? A consulta vai poder ser feita pelo ID, pelo nome, pelo e-mail e pelo CPF. Se a gente observar, já apareceu aqui, ó, um problema. Este problema aqui é porque a gente mudou o contrato. Quando você muda o contrato em uma interface, quem estiver implementando esta interface, logo também vai ter que alterar. Se 10 classes estiver implementando a Client Service, as 10 vão ter que fazer esta alteração. Então, lista de cliente, ela está esperando um parâmetro. A gente tem que adicionar o parâmetro aqui. Outro problema. Qual seria o problema? A classe que está chamando este método não está passando o cliente filtro. Então, vamos passar o cliente filtro. Clicando aqui ou dando um Ctrl B, chegamos à classe que está fazendo a chamada daquele método, que é o getter do nosso controller. Então, antes a gente não recebia o filtro na requisição e agora precisamos adicionar esse filtro aqui também. Cliente filtro. Vamos receber agora o cliente filtro na requisição e passar para o método lista cliente. Ah, Madison, mas só isso eu vou conseguir fazer o filtro? Não, a gente precisa fazer algumas configurações e vamos até elas. Dá um Ctrl clique no método listar cliente. Chegando o cliente filtro no método lista cliente, precisamos prepará-lo para enviar para o Find All da seguinte maneira. Vamos criar um objeto cliente. Aqui eu estou utilizando o Lombok, fique à vontade se quiser instanciar um objeto cliente da forma tradicional. Vamos passar o ID, cliente filtro.getID e cliente filtro.get nome, e-mail, cliente filtro get e-mail. Falta CPF. Cliente filtro CPF. Pronto, temos todos os parâmetros, temos um cliente. Agora precisamos criar um exemplo. E o método findAll, ele espera este exemplo. Podemos testar. Subiu na porta 8080. Vamos criar dois clientes aqui. Criamos o cliente 1. Cliente 2. E agora vamos fazer uma pesquisa. A gente pode fazer a pesquisa sem passar nenhum filtro. Ele vai retornar o cliente 1 e o cliente 2. E se a gente agora quiser pesquisar pelo nome, será que a gente consegue? A gente vem aqui em parâmetros. Coloca nome. E se eu colocar o nome completo certinho, ele vai trazer somente o teste 1. Só que se eu colocar, por exemplo, uma parte do nome, ele não traz nada. Então vamos resolver isso para que a nossa consulta ela fique mais, nosso filtro fique bem mais sensível. Vamos fazer uma pequena alteração. Vamos fazer uso desta técnica. Ignorar nulos, utilizar o ignore case e o mais importante, if string mad. Vamos utilizar aqui a funcionalidade contém. Com estas instruções, o nosso filtro fica ultra mega power. E aonde a gente utiliza isso? Coloca como segundo parâmetro da criação do example. Estou deixando a criação de cada objeto explicitamente para que quem estiver chegando consiga entender mais facilmente o passo a passo. Por exemplo, este método aqui, eu poderia simplesmente colocá-lo diretamente aqui. E não teria nenhuma diferença na execução. E para ficar explícito o passo a passo, vamos deixar da forma anterior. Será que funciona? Vamos restartar novamente nossa API.
Quando está startando, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você quer que vejam esse conteúdo. 8080, vamos criar aqui cliente teste 1, vamos criar o teste 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vamos fazer a consulta por teste 1. Será que ele vai encontrar? A outra vez ele não encontrou. Teste 1, testado com sucesso. Se a gente pesquisar por teste, todos contêm a palavra teste no nome, então ele vai, teoricamente, mostrar todos. Mostraram todos. Ah, mas eu quero pesquisar pelo e-mail. Então, você vem aqui, ó, e-mail. Se você pesquisar pelo domínio Gmail, todos vão ter. Se a gente pesquisar aqui somente pelo teste 1, pesquisar aqui, ó. Se você observar, ainda tem combinação na pesquisa. Pronto, ele só achou o teste 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, todos com o domínio Gmail, todos têm. Se eu colocar aqui uma partezinha, vamos pegar aqui, ó, 7854. Somente esse aqui tem, né? No CPF. Só vai achar um. Ou seja, a gente está fazendo as combinações de pesquisa. Pesquisar pelo ID não é necessário, mas a gente tem disponível também, caso precise. Agora temos outra situação para resolver. Qual a situação? A gente colocou um filtro por nome, por exemplo, um filtro teste. Se você observar, imagine que esse teste aí seria um sobrenome Silva e uma base que tem, sei lá, 1 milhão de clientes. E 1 milhão de clientes com o nome Silva, provavelmente mais de 20 pessoas vai ter o sobrenome Silva, por exemplo. Aí entra o problema que a gente pode resolver facilmente com paginação. Então vamos alterar este método para ele paginar. Por exemplo, a gente vai definir que no máximo 5 clientes por página ou 10 clientes por página. A gente que define isso em nossa configuração. Então vamos fazer a paginação do serviço de cliente, porque a parte de filtro já está ok. Aqui na interface cliente service, vamos alterar o nosso método listar cliente. Por que eu estou fazendo tudo nesse listar cliente? Porque é o padrão. Normalmente a gente não vai criar um listar cliente devolvendo todos os clientes. Vamos criar um listar cliente com filtro e paginação. E por isso eu estou fazendo passo a passo para que fique bem claro as formas de utilizar. A gente vai adicionar um segundo parâmetro que se chama Pageable, da lib Spring Framework. Como já vimos antes, se você observar o método lista cliente, ele está em cinza, ou seja, ele não está sendo utilizado. Na verdade, ele está, porém, existe um problema, não está sendo passado o Pageable. Então, vamos para essa implementação. Cliente Service Implement. E vamos adicionar o Pageable. Outro erro, qual erro? Que está chamando o método listar cliente, que é no controller, ele não está passando o cliente filtro. Vamos adicionar mais um parâmetro, Pageable, do Spring Framework, e passar como segundo parâmetro do método listar cliente. Ao adicionar o Pageable, um detalhe importante é que seja definido que ao invés de retornar uma lista de cliente, vai retornar um page de cliente. Então vamos informar aos métodos page. Vamos na interface, alterar também para page. Ajustes realizados. A gente recebeu o page e precisa passar no método cliente repository find all. E desta forma, o método find all, recebendo um example e um pageable, ele vai retornar uma page de cliente. E agora podemos testar. Subiu na porta 8080. E agora vamos criar alguns clientes.
2000 anos depois. Criamos 13 clientes e agora vamos fazer uma consulta. A estrutura de page é um pouco diferente e o front-end sabe lidar tranquilamente com essa estrutura. Se a gente olhar aqui embaixo, existe um objeto content, que é de conteúdo, onde está listado todos os clientes. E aqui fizemos a consulta com o nome teste. Então todos têm o nome teste, então foram exibidos todos. Lembra daquele detalhe que a gente comentou, que a gente não quer que exiba mais de 5 clientes na mesma consulta? Então a gente vai adicionar um novo parâmetro aqui chamado size de 5. Se a gente observar agora 1, 2, 3, 4, 5. Ô, Médici, cadê os outros? A gente agora vai dizer page, colocar mais um parâmetro chamado page. As páginas, né, começam de 0. Então, na primeira página vão ter 5, na segunda página vai ter mais 5 e na terceira página vai ter 3, porque criamos 13 clientes. Se você observar como é que o front controla a exibição, ele sabe pela quantidade de páginas e número de elementos qual página ele deve exibir. Então, o page size 5, ou seja, cada página só vão ter 5 linhas, 5 elementos, total de elementos 13, total de itens na página 3. Nesta página, no caso, se a gente colocar a página 1, no caso o índice começa por 0, página 0, vão ter 5 elementos. E aí, o total de elementos 13, total de páginas são 3 páginas, para o total de elementos nesta página 5. Então aqui tem as informações condizentes à nossa paginação referente à listagem de clientes. Uma coisa que a gente não testou é que se eu colocar aqui minúsculo, só para demonstrar, não deixar sem demonstrar, ele também consegue achar. Então ele faz as combinações, maiúsculo, minúsculo, se você está mandando um nulo, se você mandar o nome e não mandar nada, ou seja, nulo, tudo isso a nossa API está apta. Agora eu vou deixar vocês brincando com a nossa API, cliente, com filtro, sem filtro, paginada, enfim. E desta forma, entendo que chegamos ao objetivo desta prática. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe. E se você não gostou, também deixe seu comentário para que a gente possa melhorar. E até o próximo. Bora praticar.